E a gente quer conversar agora sobre um dos temas que atingiu todos nós, né? Que é o aspecto da teologia do afeto e de uma reflexão de afeto em tempos de redes sociais. E a gente quer meditar mesmo por causa dos avanços dos nossos dias, né? A gente tem, o Evandro tem pastoreado aqui, depois ele vai se apresentar melhor. O Bitum um pouco mais adiante, história de ministério. E porque você viu que eu sou muito educado, né? Um pouco mais adiante, tem idade para ser, né? Você sabe. E a Cris, que foi também chamada pela relação de última hora, né? Eu sabia que eu podia contar com alguém. E eu falei, não, já que tem tanto psicólogo aqui, precisamos ter uma psicóloga representando esses irmãos aqui na mesa. Então é o seguinte, quando a gente medita sobre isso, a gente consegue perceber que as redes sociais, a impressão que a gente tem é que elas estão mais para muros sociais, pelo menos na minha condição de reflexão, do que para uma rede social, né? É muito interessante perceber como que as redes sociais, parece-me que elas mais nos dessocializam naquilo que entendemos anteriormente por socialização e o ser social que somos, do que o contrário. E aí eu fiquei pensando assim, eu vou aproveitar muito do Bitum hoje aqui. Eu vou aproveitar porque Deus deu a graça da reflexão para o Bitum que não deu para mim, então assim, eu fico aproveitando dele. Porque, Bitum, a impressão que eu tenho é que a gente ou muda o termo social e aceita que nós não entendemos mais por ser social o que entendíamos há alguns anos atrás, ou a gente aceita que a gente está passando por uma transição um pouco mais severa. Na tua área lá de pesquisa, de empenho, tudo que você tem vivido, você acha que a forma do humano socializar está sendo radicalmente afetada pelas redes sociais e que isso vai mudar o ciclo do ser humano? Ou é uma fase que a gente está passando, mas logo a gente volta para o campo e lança sementes de novo e etc. Então, me parece que a sociedade ela é dinâmica. Então, você não consegue tirar uma foto da sociedade e no dia seguinte você tentar ver essa sociedade, porque ela já mudou. Ela constantemente está mudando. E na relação sociedade-indivíduo, indivíduo-sociedade, isso é como que um fluxo recíproco. O tempo todo são transformações. Quando chega a rede social, é uma nova maneira de comunicar. Eu lembro bem quando chegou, exemplo, né, década de 40, 50, provavelmente quando chegou a televisão. Então, algumas igrejas evangélicas diriam que era instrumento do demônio. A televisão vai acabar com a família, a televisão entra um demônio entrando em casa, e aí pastores proibindo, irmãos sendo excluídos, porque era uma nova maneira de comunicar. A mesma coisa as redes sociais, é uma nova maneira. Alguns dizem, não, a rede social não é um meio de comunicação, é a própria comunicação. Há um debate, pode ser, entender assim, que seja comunicação. Mas ela também está em constante transformação. Ela entra nesse processo de interação, na relação social, e ela muda. E eu acho que a questão, quando você está falando, e eu penso que nós devemos refletir melhor, a questão é não uma dessocialização, como você colocou, mas eu diria uma desumanização. Eu vou dar só um exemplo para a gente pensar, refletir, né, um pouco. O homem tem 5 sentidos, né? O olfato, o paladar, a visão, o tato, etc. Eu creio que essa relação, e quando você tem aqui uma relação, né? Vamos pôr esse copo aqui, o meio, e desculpa, Cris,
nós não estamos mais nos relacionando diretamente. Cada vez mais nós estamos usando uma máquina, alguém, para que eu falo para essa máquina fala para a Cris. Com isso, e aí é algo que eu penso, não é? Você está desumanizando, perdendo aquilo que é característica do humano. Então percebam, eu lembro, qual foi a última vez aqui, levanta a mão, que você parou diante de um prato, você foi no McDonald's lanchar, você pegou aqui o lanche do McDonald's e fez assim, ó. E ficou degustando com o olfato. Porque isso é humano, você sentiu o cheiro. Eu entrava na casa da minha avó, a casa da minha avó tinha um cheiro. Eu chegava lá, era o cheiro da minha avó. Ela era russa, ela tinha uma característica. Eu ia na casa da outra minha avó, que era italiana, tinha um outro cheiro. Mas nós estamos perdendo o cheiro. O cheiro, tanto que, se você pegar o metrô, linha vermelha, 6 horas da tarde, e tiver um trabalhador braçal que começou a trabalhar às 5h30, nesses dias de calor, e ele pegou o metrô junto com você, e ele é baixinho, foi se segurar aqui, e não deu tempo de tomar banho. Que cheiro é aquele? Que cheiro que é aquele? É o cheiro humano. Quem cheira daquele jeito não é onça, elefante, formiga, é o homem. Mas o que a gente pensa daquele? Nossa, você está fedendo. Não está fedendo, aquilo é humano. Gosto ou não gosto. Agora, o que é um odor, um cheiro agradável? É o que é criado artificialmente, em laboratório, é o perfume. Sei lá, um Paco Rabanne, um Christian Dior, qualquer... isso é um cheiro... Nossa, isso é Christian Dior. Isso não é humano. Isso só para... que a gente vai falando, a gente se empolga, né? Então, por exemplo, se eu chegar... Vamos supor que vocês não me conheçam aqui, tá? Você não me conhece, isso aqui é uma grande sala de aula. E aí eu chego na Cris e diz, oi, Cris, tudo bem? Nossa, como é o teu nome? Cris. O que você diria de mim? O que esse cara está querendo? Por que esse cara está tateando a Cris? O tato é humano. Dá mão para o outro, mas nós estamos... Aí o tato nós estamos transformando em quê? Quando eu chego perto de uma mulher e tento ser humano, como a irmã, não lembro o que ela falou, do abraço, do afeto, não, esse cara está querendo alguma coisa. Não, ele está abraçando, eu sou casado. O senhor sabia, o senhor é pastor? O senhor não sabe que eu sou casado? Eu disse, minha irmã. Mas, então nós transformamos qualquer afeto em termos tátil como que se ligando ao sexo. Todas as vezes que eu chego a alguém, se eu abraçar um homem, ou na Índia, que eu ando de mão dada com alguém, aí eu fico olhando e dizendo, o que esse cara quer? Tanto que o Paulo Freire, num dos livros dele, vai dizer que quando ele foi para a África, se eu não me engano, e ele estava andando e o africano pegou na mão dele, não sei se era indiano ou africano, disse que ele falou, ele disse, e se o pessoal me vê com ele de mão dada? E o que vão pensar de mim, etc. Começou, aí ele disse, depois de um tempo ele disse, como minha cultura ocidental tem me deixado distante do outro, que qualquer abraço, qualquer afeto é tido no sentido, na conotação sexual e não humana. E assim por diante. Então nós vamos cada vez, não dessocializando, mas eu diria desumanizando, descaracterizando quem nós somos. Que é a característica singular, única e principal da tarefa demoníaca, que é descaracterizar a criação de Deus, o ser humano. Ele nos descaracteriza. Então eu não tenho mais o afeto humano, eu não tenho o olfato humano, eu não tenho o tato humano, eu não tenho a visão humana. E assim, bom, quem você é? E aí que é essa figura androide. E aí essa relação que sempre está sendo intermediada pela máquina está nos tornando cada vez máquina. E agora eu termino mesmo, prometo. Prometo. Não vou, prometo. É porque eu lembrei de um filme do Jedi, do Star Wars, onde o Darth Vader, quando ele está lutando com o filho dele, todo de branco, eu esqueci o nome, eles estão com a espada laser, né? É, Walker. Aí eles estão lutando e, claro, ele ganha. Quando ele tira a máscara do Darth Vader, né? Tira a máscara,
aparece uma figura humana. Lembra que ele só falava com o máquina. Tal. E aí ele diz, não deixe que o lado escuro da força faça isso com você. O que o lado escuro da força fez? O tornou numa máquina. Ele não é mais humano. Ainda que ele tinha lá o rosto humano, essência, mas agora, tanto que o exército dele era todo máquina, né? Eram só androides, máquinas, etc. Então eu penso que rapidamente esse meio de comunicação, essa maneira como nós estamos interagindo, onde o celular se tornou extensão do corpo, e hoje eu fico muito mais tempo nas teclas do computador, no celular, do que com o outro humano, tateamos máquina, vemos máquina, cheiramos máquina, e rapidamente nos tornaremos em algo muito próximo às máquinas. Então vou pegar esse gancho. Eu fiz de propósito. É mesmo? Como a gente combinou, Eu disse que dá bem, né? Foi. Então, Cris, tem uma psicóloga que ela diz que o ser humano, ele precisa de 4 abraços por dia para sobreviver, 8 abraços para se manter e 12 abraços para se dar bem por dia. E eu acho que você concorda, que você também é do time do abraço. E a minha pergunta é, dentro do que o Bitum colocou, onde a gente foi se perdendo a imagem que Deus colocou em nós, né? Porque a gente precisa resgatar isso, já que o Bitum está falando de tato. A única coisa que Deus pôs a mão foi no humano. Deus criou todas as coisas falando, mas quando ele foi criar o homem, ele pôs a mão. Então ele transferiu para nós isso que só nós temos. A criação geme, mas nós damos conta de revelar. E você acha então que nessa cultura de rede social nós conseguiremos, lá na clínica, atendendo, você lida muito com isso, as pessoas têm conseguido retomar as suas afeições, ou quando elas vão ao consultório, elas já são, vou usar a expressão do Bitum, elas já estão mais maquinadas do que humanizadas? Tá dando para ouvir? Tá longe? Tá. Mais próximo. Então, eu queria trazer como a pergunta do Dani é muito da minha prática, e eu estava ouvindo o Bitum e correlacionando, eu vou dar um exemplo bem prático da minha vivência diária, atendendo pessoas, tratando, cuidando de pessoas, que a gente na pandemia aí sofreu, né, um grande momento de ir para todo mundo para o online, né? Abaixar? Tá bom. Pronto. E a gente viveu esse momento de ir muito para o online, né? E eu já, antes da pandemia, eu já fazia psicoterapia online, né? E a minha abordagem na psicologia é uma abordagem que a gente monta a cena, que a gente vai para a cena, que a gente traz as cenas traumáticas, as memórias traumáticas, né? Para que elas se tornem lembranças, como o Paulo falou, que elas deixem de ser lembranças e se tornem memórias, para que sejam ressignificadas. E a nossa prática é de levar para a cena, de trazer as relações, a gente tem uma visão relacional. E na época que eu comecei a atender, eu e meu marido nos mudamos rápido de cidade, e eu não conhecia ninguém, e as pessoas da minha cidade falavam, Cris, tu pode me atender? E eu falava, olha, eu mudei, fui para a Bahia e tal. E aí a segunda pessoa perguntou, você pode me atender online? E eu, naquela ansiedade de começar a clínica, né, ajudar na renda familiar e tudo, tinha acabado de me formar, que eu me casei e me formei logo em seguida. E aí eu fiquei com aquilo, será que é possível online? E o meu primeiro cliente na clínica foi online. E aí eu comecei a crescer nessa experimentação do online, a atender pessoas online. E eu ia vendo aquilo, eu ia tentando criar em cima daquilo, eu via que era possível uma relação, mas quando foi passando o tempo, né? E aí assim a gente hoje consegue atender pessoas online e ter uma boa continência, né? O que é a continência? É a capacidade de se conectar com o outro, né? Isso que o Bitum falou aqui passa a ter um objeto intermediário na relação. Então, com certeza, a máquina, você não está diante da pessoa, não estão todos os sentidos em voga, né?
Mas eu comecei a ver que era possível, eu comecei a ter mais clientes online, eu atendia presencial e online, veio a pandemia. E aí, respondendo essa pergunta, na hora que veio a pandemia, passou só a ser online. E um incômodo no meu coração começou a surgir, porque a gente consegue, mas eu tinha falta do abraço, do toque. Porque quando a gente está diante do cliente, diante da pessoa, né, a gente, cliente enquanto psicólogos, a gente precisa de climas afetivos. Aquela pessoa não é sobre o que eu vou falar exatamente, ou sobre a técnica que eu vou usar, mas é sobre o clima. E quanto mais dentro do cenário você está com aquela pessoa, mais clima afetivo você vai conseguir transpor. Tem aquela pessoa que ela fala bem pouco, e quando você vê, você já está se abrindo para ela. Ela está emanando uma continência, um clima afetivo que te dá condição de ser afetado. Então, quando o cliente chega no consultório, a gente abraça, ele faz a piada dele, ele diz o que atrasou, você vê se ele está tremendo, você vê se ele está com algum cheiro, porque isso fala sobre ele, né, dentro de uma questão total, e você vai ter que estar ali diante dele. Então, assim, a minha resposta a isso é que é possível. O online é uma ferramenta é uma ferramenta que tem baixa continência, mas você pode, se você fizer isso atentamente, né? Porque, por exemplo, quando eu vou atender um cliente online, eu desconecto. Hoje eu poderia ter continuado o home office, mas eu tenho um consultório, eu tenho uma ambiência, eu tenho um cenário em que eu entro ali e me conecto. Muita gente me pergunta: Cris, por que você voltou para o presencial? Né? Porque eu fiquei um tempo só online, quando eu estava com a minha filha e tudo. Eu voltei porque eu gosto de ver o cliente. E isso vai me ajudando a aumentar a minha continência para os que são online. As máquinas nos ajudaram, né, muito nessa condição de poder atender gente que, às vezes, que não tem mobilidade. Em São Paulo, tem um fruto bom disso, mas fazer isso atentamente, intencionalmente, não tem como. Eu estou vendo o cliente daqui para cá na tela. Tanto é que a gente compra monitor maior para sentir, para dar mais continência, para dar mais clima afetivo, porque é todos os sentidos humanos em voga que vão fazer o clima, a continência emanar naquela relação. Então, assim, você tem uma hora que você quer chorar no braço do seu amigo. Tem uma hora que você quer chorar com o seu terapeuta. Eu tenho um caso interessante, que eu tenho uma cliente que Cris, eu estava tão nervosa que eu perguntei para o ChatGPT. Mas ela precisou levar para mim o que ela perguntou no ChatGPT. E o ChatGPT deu uma resposta maravilhosa. Todo o processo que a gente estava trabalhando, ele reforçou. Agradeci, porque pode acontecer ao contrário, né? Mas, na hora que ela trouxe aquilo para mim, foi como ela dissesse assim: eu preciso da figura humana. Eu preciso da relação humana, eu preciso dessa continência, porque é você que está aqui comigo semanalmente, acompanhando o meu processo. Então, assim, é quase que ela me perguntou intuitivamente: eu posso confiar no ChatGPT? Porque ela não vai confiar na máquina, ela vai confiar num ser humano. Então, a relação terapêutica ela é uma relação de confiança, assim como as amizades espirituais, assim como a vida comunitária, né? Então, é um grande desafio saber os limites disso. É possível. E hoje, assim, eu acho que eu nunca falei para tanta gente, mas eu nunca fiquei tão tranquila na minha vida. E só tem um motivo. Eu estou com pessoas em que o afeto é verdadeiro. Eu estou com a minha igreja, a DOCA, eu estou com o Dani, eu estou com as minhas irmãs ali, psicólogas, que a gente tem mesa há mais de 2 anos online. Tem pessoas que eu só conheci agora, presencialmente, mas... Então, dá para transpor, dá para fazer isso de modo intencional. Dá para fazer isso, não é só um comentário lá no teu Instagram, é uma pessoa que está lá. Então é possível, mas é um grande desafio, porque realmente a gente passa a terceirizar e a se isolar e a perder os climas afetivos da relação presencial. E para encerrar, tem uma frase que eu gosto muito, assim: o online ele não é o oposto do real, mas ele não é o presencial, né? Então a gente pode ter uma pequena fatia, um pequeno cheirinho. Eu gosto de dizer assim, a internet pode... Tanto é que eu estou aqui nessa mesa também porque encontrei o Paulo na internet, né? Mas quando eu ouvi o Paulo falando, eu dizia, eu quero isso. E a gente foi lá. Meu marido foi para Belo Horizonte, 12 horas de ônibus, para encontrar aqueles irmãos que a gente ouvia falar ali, que a gente escutava, e foi isso que nos deu a graça e a emoção de estar aqui hoje, podendo compartilhar isso com vocês. Amém.
Muito bom. Negs, meu amigo, você tem pastoreado uma nova geração, assim, aqui na Dínamos, né? Depois você se apresenta melhor. Mas você e o Dênio, que estava aqui, começaram um movimento de juventude, e esse movimento, os jovens já não são tão jovens, nós temos nossos filhos, casamos, e hoje você lidera uma nova juventude que ela nasceu imersa nesse universo das redes e de tudo, né? O adolescente, ele vai no lugar, a primeira coisa que ele olha é se tem tomada, né? Ele vai ficando desesperado, assim. E não só os adolescentes, os que riram também, né? Porque alguma coisa foi similar aí, né? Então, porque vai dando desespero se não tem tomada, né? Você fala, se minha bateria acabar, é como se eu estivesse num soro. Então, como que tem sido a sua prática pastoral para trazer esse irmão, porque eu sei que você é um cara do afeto, assim, para trazer essa menina, esse menino para um universo que permite ser tocado, permite ser abraçado e nessa prática do dia a dia, como que você tem lidado com pessoas que nasceram totalmente inteiros nisso, assim? Não é que nem a gente que viu a coisa, a gente ainda, né, soltou uma pipa, fez um negocinho ou outro, a gente transicionou, né? Esses meninos que você pastoreia aqui nasceram nisso, eles não viram o mundo sem isso, e de repente você os traz aqui e você tem o desafio de pastoreá-los com o chamado de Jesus, que é o chamado do toque, do abraço, do beijo, etc. Como tem sido a sua experiência pastoral? Muito bem, desafiador, porque, como você mesmo mencionou, essa geração é a geração nativa digital, né? Assim nós intitulamos, ou seja, se você for parar para pensar, eu nasci em 90. Nós somos a última geração que não teve acesso às redes sociais, ou seja, sabe lidar sem redes sociais. Depois disso, não se fala mais sobre, inclusive eles não sabem lidar mais sem redes sociais. Só abrindo um parênteses aqui, eu gostei muito da fala do pastor, porque para muito deles, eu gosto de falar e no meio da conversa eu sempre insiro que o Instagram, aliás, o celular passa a ser o nosso terceiro braço, né? Principalmente para essa geração. E quando eles se veem sem celular, sem rede social, parece que o cara foi amputado. Melhorou? Melhorou? Para baixo acho que melhor. Parece que o cara está amputado. Ele perde um compromisso porque ele não está achando o celular na casa dele. Então ele prefere ser atrasado que sair sem o celular. E pior fica quando ele está dentro de um ambiente que não tem Wi-Fi. Aí ele está sem oxigênio, né? Está sem crédito, porque essa geração ainda continua sem crédito, sem dinheiro para colocar ali o crédito no celular. E quando não tem uma plaquinha de Wi-Fi com senha, o cara fica desesperado, né? E aí ele fica procurando quem que vai ali dar continuidade, rotear a internet para ele continuar. Então, é uma geração que, embora esteja muito conectada, é uma geração que necessita muito do afeto. E eu gosto de pensar que as redes sociais, embora seja um buffet com muitas comidas ali para serem servidas, e obviamente que boa parte delas são comidas que ao longo prazo vai ser indigesta, vai trazer problemas, e aqui está a psicóloga que já se fala muito a respeito do uso contínuo das redes sociais, mas ainda, né, dentro dessa mesa existe uma parte que faz sentido, que nutre, que facilita, que traz ali benefícios para a saúde e para a alma também. E um desses benefícios é a conexão com algumas pessoas. Você consegue conectar com pessoas que provavelmente num lugar sem internet você demoraria muito, ou talvez nem conheceria. E as redes sociais ela consegue encurtar esse espaço. E aí aproveito então para responder puxando um gancho. Eu acredito que, embora as redes sociais elas sejam muito benéficas em algum sentido, ela não substitui isso daqui, o tato. E essa geração necessita disso. Essa geração é carente por tato, por conversa, por ouvir, por falar. E nós temos estimulado cada vez mais uma igreja onde os jovens se tornem ativos, mas que construa a igreja junto e que também tenha uma voz ativa que é escutada e que tenha a possibilidade também de falar.
Então, tudo que nós construímos aqui como igreja, como Dínamos, como a parte de jovens aqui, é dando muita autonomia para que ela se sinta humana, para que ela se sinta ouvida, para que ela se sinta participante, para que ela se sinta realmente membro do corpo. Então, quando nós pensamos nessa geração nativa digital, e esse é um apelo meu para você que tem esse contato direto, pare para escutá-lo. O que eles estão falando é importante, muito importante. Inclusive, boa parte das discussões, mas isso daí não deve ser escutado. E normal, porque isso é geracional. Quando se ouve pós-baby boomers lá, quando a gente entra na geração hipster, essa geração não tem nada que falar. Aí vem a outra geração, essa geração também não tem nada que acrescentar. E não, muito pelo contrário, a gente vê o próprio Espírito Santo de Deus movendo e utilizando essas pessoas para a construção dessa nova sociedade. Então, como igreja, eu imagino que um dos nossos desafios é estimular ambientes para que eles possam trazer o que eles estão pensando para a mesa. Estimular eles a trazer o que eles estão pensando, suas ideias, seus desafios, que são completamente diferentes dos desafios que nós passamos na idade deles, mas que precisam ser escutados, e nós temos muito também para acrescentar na vida deles. Sim, sim. Oi. Aí. Cara, eu tava te ouvindo aqui e fui pensando assim, primeiro em te ouvir, segundo nas conexões, né? Uma das coisas mais doidas que esse novo jeito de ser humano, né, tem feito, né? O ser humano sempre demonstrou o amor, o ódio, as guerras estão aí para dizer o que de fato foi dito. Mas surgiu um novo tipo de gente, né? Então, essa semana, acho que faz mais ou menos 2 ou 3 dias, a gente teve um episódio num torneio de tênis que uma jogadora, ela não conseguiu continuar a partida porque ela avistou na plateia um stalker lá, alguém que a persegue. E então é isso, né, Bitum? A gente veio desenvolvendo, a gente criou o termo hater, essa coisa do hater, do stalker, essa coisa do perseguidor, do odiador, essa cultura que foi se estabelecendo a partir do uso excessivo das redes sociais, né? Antes os homens brigavam com espada, agora é com iPhone, né? Então foi se mudando o jeito de se conviver. E no Brasil, a gente, por questões políticas, vem experimentando ao longo desses um pouco mais de 10 anos, né, uma cultura crescente do ódio. Isso dentro das nossas congregações. E eu fiquei assim, cara, olha o poder que a rede tem e como a rede pode fazer de um homem comum, vamos dizer assim, um odiador, um perseguidor, alguém que nunca sentou à mesa com aquele irmão, mas ele o persegue. Ô Bitum, como que vocês, dentro da sociologia, têm analisado esse estilo de ser humano hater, da cultura do ódio, do ataque digital? É conversado isso? Qual é a sua reflexão sobre esse novo jeito de atacar pessoas? Eu acho que criou um ambiente favorável onde eu posso atacar, odiar, sem aparecer. Eu posso ser rancoroso, eu posso falar mal, porque eu não apareço. Eu posso até utilizar uma persona fake lá, porque isso não me compromete. E eu acho que aí o evangelho ajuda muito, no sentido de que antes eu só não colocava esse homem mau para fora porque a lei me puniria. Eu tenho um interdito. Mas a partir do momento que eu posso colocar essa sujeira que está dentro de mim, de Gênesis 3, da queda, eu posso colocar sem aparecer, sem ter punição. Então, eu falo porque isso não vai dar nada. Eu posso odiar e não vou ser punido. E disso tudo, o que me preocupa também é que, com muita velocidade, nós estamos criando personas.
Então você não sabe mais quem é o indivíduo. Então quando as redes sociais entram na igreja, quando entra no mundo e por conseguinte na igreja, você começa a ter, através da televisão ou das redes, personagens. Hoje eu tenho muita dificuldade em saber se as pessoas, enquanto isso era no mundo político, no mundo corporativo, no mundo profissional, era uma coisa. Mas quando entra dentro da igreja, e aquele que está falando, você diz, ele criou um personagem, ele não é um pastor, ele não é um líder, ele é um personagem, ele não existe. Eu já não sei mais quem é aquela pessoa. Por que eu não sei? Porque ela foi possuída, para usar um termo bíblico, ela foi possuída por um personagem. Então ela pode vir aqui na frente das redes, eu falo e tal, porque comigo e tal, a moral. Todos, nossa, esse homem é rígido, ele chama uma moral, é isso que eu quero seguir. Aí por detrás, lá atrás das câmeras, ou de trás das redes, não é nada daquilo. Ele diz, não, mas eu preciso fazer isso para que eu possa ter views. E rede social é terra de ninguém. E você cresce fazendo polêmica, brigas, etc. Então tem um preço. E cobra um preço. E me preocupa quando a igreja entra nesse preço e eles vão sendo referenciais. Eu acho que a gente precisa sempre estar pensando em referenciais. Quem são aqueles que podem ser, entre aspas, seguidos, ou podem ser um constante diálogo. Mas eu já não sei mais quem é persona, quem não é. Ou quem é você? Quando eu vejo alguns líderes, quando eu acompanho nas redes sociais, e eu conheço, eu falo, eu sei que você não é assim. Virou o mundo da representação. E o mundo da representação é um mundo que não é real. E isso é um terreno fértil para as nossas fantasias. E aí entra no campo da psicologia, onde é um homem frustrado, um homem extremamente tímido, é um homem amargurado, mas quando ele vai para as redes, é um avião. Ele é um cara que arrebenta milhões e milhões de seguidores, etc. E você olha e diz, esse cara não é assim. A vida dele, quando eu vou andar com essa pessoa, por isso eu acho que quando a gente fala de afeto, fala de mesa, fala de um termo que subiu da prateleira, o discipulado, eu quero saber quem você é, não o que você representa. E eu, particularmente, tenho muita dificuldade, quando eu conheço pessoas, eu digo, esse cara está representando. Ele não é assim, mas para mim, por que ele precisa representar para mim? Eu não estou cobrando nada dele. Eu não estou pedindo nada para que ele é espiritual, ou o que ele faz, como ele anda. Eu queria conhecer, eu tive que parar com alguns e dizer assim, eu quero conhecer teu coração, não o que você faz. Não o quanto Deus tem te usado, não o quanto você é conhecido nas redes. Não, eu queria conhecer você. Como foi falado, né? Foi o Dênio que falou de tirar a capa? Pois é, mas eu acho que... como que a gente faz para tirar a máscara do Darth Vader, sei lá, como, e enxergar o rosto humano dele? Aquele é ele. Não é aquela máquina. Aquilo é representação, ele se tornou assim, mas ele não é assim. Como que a gente tira? Tem que vencer no duelo? Parece que a gente tem que ficar sendo adestrado, né, na espada laser, para poder, até o cara, quando está quase morto, acabaram-se as forças, e você diz, cara, sossegou? Você já mostrou para todo mundo quem você está? Só estou eu e você, dá licença. Ah, era isso que você é? Puxa, era isso que eu queria, estou o tempo todo atrás disso. Sim. As personas, né? A Cris pode falar melhor, né? Elas estão sempre eclodindo, né? A gente está sempre buscando. E como as redes sociais colocaram pra gente uma possibilidade mais rápida e fácil, eu acho que isso caiu como uma luva, porque sempre foi. E é tentador, sempre foi. Entre nós aqui, que ninguém nos escute, mas é tentador. Tentador. É tentador. Sim, mas isso já é, né? Quando Jesus vai conversar com
os fariseus é literalmente o termo hipócrita é literalmente atuante. Jesus diz assim: vocês estão praticando uma religião de atores, né? A gente, quando vai falar hipócrita para alguém, parece que está xingando essa pessoa, mas era a palavra usada para ator. Então, você está atuando. Então, é como se Jesus dissesse: em que momento eu te encontro, né? Tem um texto, depois você fala, Cris. Tem um texto que, quando Jesus vai conversar com Pedro... Já percebeu, né? Entrou na área dela, Entrou na área dela. Agora das personas. Não, porque eu tinha percebido, mas fingi que não. Tem um texto que é a conversa mais séria que Jesus tem com Pedro. É sobre uma personalidade. Porque todo mundo lembra das perguntas que Jesus fez para Pedro, porque foi a mesma. Pedro, tu me amas? E quase todo mundo fala assim: Pedro, tu me amas? Mas não é isso que está escrito no texto. O texto está escrito: Simão, filho de João, tu me amas? Essa ideia da persona, ela é antiga, porque Pedro era o nome do ministério. Pedro era aquilo que ele representava. O nome de batismo dele era Simão. E quando Jesus foi conversar com o Pedro, todas as vezes que Jesus falou sério com ele, ele chamou pelo nome de batismo. Era como se ele dissesse assim: Simão, pra você não ter dúvida de que Simão eu estou falando, é do filho do João. Então, assim, é quase aquela pergunta: que hora que ele chega? Então, eu sei que o Filéu, que o Ágapo está lá, mas eu tenho a sensação ou a proposição que Jesus também está perguntando 3 vezes para ver que hora que o Simão chegava. Porque o Pedro estava pronto para responder. O Pedro morreria para Jesus, por Jesus. O Simão não dá conta de falar dele para uma mulher. Então, essas personas, elas estão no ser humano, mas elas ficaram mais agressivas pelas redes sociais, né, Cris? O que você estava meditando aí? É que, enquanto vocês estavam falando, né, na psicologia a gente tem um termo que a gente usa que se chama vínculo compensatório. Né? Quando algo falta, eu me vinculo, eu delego para alguma coisa ou para alguém aquilo que me faltou na minha estrutura, aquilo que faltou na minha alma, aquilo que faltou no meu psicólogo, a gente usa o termo psíquico, né? Que o psíquico é a formação da nossa personalidade, da nossa identidade, né? Então a gente delega. Então a rede social hoje é um grande prato, assim, muito exposto, né, pela sua facilidade de a gente gerar um vínculo compensatório. Eu não sou aquilo, então eu delego para aquilo. Por exemplo, uma pessoa que tem muita dificuldade de um trauma de ser julgado, de não ter tido o seu lugar protagônico como filho, como pessoa, como identidade. Aquele sujeito, todo mundo é protagonista da sua própria identidade, daquilo que Deus nos designou para ser. Então, ele vê ali um prato cheio, porque ele tem plateia, porque ele pode colocar qualquer arroba lá, arroba alguma coisa, porque ele pode dizer o que ele quiser. Então, ele começa a usar as redes sociais como uma compensação daquilo que ele faltou dentro dele. Ele não está no verdadeiro eu. E, às vezes, assim, gente, por uma grande falta de ter sido construído, olhado, recebido como filho único, assim, né? A gente não justifica os nossos traumas todos porque essa é a natureza da nossa queda, descobrir quem somos e não a persona. É ser chamados pelo nome que Deus nos deu, às vezes nem o que os nossos pais nos deram, né? Mas o nome que Deus nos deu. Então, assim, é um grande desafio, porque a internet vai botando essa capa, assim, e construir isso de forma benéfica, autêntica, em que a gente vai trazer um conteúdo, porque não é... A gente usa muito esse termo também, trocar a pertença verdadeira, né? Trocar a pertença real, verdadeira, de quem eu sou, quem é que Deus me tornou para me conectar, qual o irmão que Deus quer que eu encontre. Então, eu começo a não me encontrar com os irmãos, eu me encontro com os seguidores, eu me encontro com o conteúdo, com as estratégias de marketing digital. É um grande desafio usar esse espaço com a autenticidade, a verdade, a verdadeira identidade daquilo que Deus nos chamou para colocar aí público, né? Porque é sempre um espaço público.
A internet será sempre um espaço público, não é um cunho privado, não é conteúdo privado. Você pode compartilhar lá a sua brincadeira, a sua opinião política, mas é público. Ali é um cunho público, sempre será. Existem conteúdos da vida que nunca vão para esse espaço. Não devem ir, e você não vai encontrar lá. E é o que a gente vê, tantas pessoas adoecidas, né? Assim, muitos influencers hoje, pessoas muito adoecidos, porque é uma tentação achar que é amado. Se me permite, Claro. Um filme que retrata bem isso, né? Que é o Coringa, o penúltimo, onde ele é oprimido, ele é humilhado, os amigos dele também são figuras desviantes, fora da estética, e ele anda com aquele grupo. E ele vai se revoltando, porque ele também tem um monte de problema de opressão, a questão com a mãe, os problemas dele. Onde que esse vulcão vai entrar em erupção e vai desembocar onde? Ele é o caos. Pelo caos interno dele, ele usa a televisão, no caso, naquela entrevista, e ele desemboca na violência, e ele consegue espalhar isso para toda a sociedade. A ponto de terminar o filme, o pessoal apedrejando lá a viatura policial, e ele sai dançando. Quem é o louco? Ele é um personagem, ele se pinta, mas quem é ele na verdade? Ele é um cara que estava escondido, ele sai das sombras, ele sai da violência, ele sai da opressão, ele sai de tudo que a sociedade expurga, que é um pouco o gadareno. O gadareno, o Guy Debord tem um livro da década de 70, 80, Sociedade do Espetáculo. E o gadareno se torna um espetáculo. Então ele é um espetáculo. Tanto que quando mexe no econômico, acaba o espetáculo, aí Gadara vira um caos. Exatamente como o penúltimo Coringa. Então deixa um cara lá sendo oprimido, violentado, etc. Deixa o cara das sombras. Porque se ele vier à luz e ele trazer toda essa violência, então o hater, ele sai daí, agora ele não podia, mas agora ele vem, ele fala, ele provoca o caos, e ele consegue contagiar toda a sociedade. E eu penso que nós estamos muito próximos de um maluco, porque os malucos é que estão, seja na igreja, seja fora da igreja. Parece que os malucos, os coringas, é que estão com a internet na mão. Quanto mais bizarro, quanto mais doido, mais ele vai ter aderência, o pessoal seguindo. É porque os que têm mais coragem, né? Assim, que estão nessa doença e vão e exploram tudo isso, né? Exploram as ferramentas em benefício desse personagem, né? Dessa loucura. Se me permite, eu queria fazer uma observação em relação à construção da persona, né? Que é algo que a gente se depara todos os dias, inclusive causando essa confusão. A gente não sabe mais se a gente está se relacionando com uma pessoa ou com uma figura, com um ator ali. Tem uma pesquisa da Universidade de Sydney, não me recordo exatamente o nome da universidade, que diz que em um diálogo, geralmente as pessoas falam a respeito dela por volta de 20% a 30% numa conversa normal, olhando nos olhos. Quando cai para o campo da internet, quando cai para o campo das redes sociais, esse percentual aumenta para 80%. E é interessante porque essa universidade ela faz um adendo. Quem é que tem uma vida tão interessante, 80% para ficar se mostrando nas redes sociais? Quem é que tem uma vida que vale a pena ficar sendo mostrada? Uma vida normal, cotidiana, ela não é tão interessante assim. Pelo menos a minha não é. Talvez do Dante seja muito melhor. A minha é assim, 20%, meu Deus, né? E aí, então, aonde entra a persona? Ou seja, eu preciso criar alguém além de mim para que fique interessante, para que, então, eu consiga suprir essa necessidade de aceitação, que é o que acontece dentro da nossa geração, que demonstra afeto curtindo, mostrando um coraçãozinho, dando um like, e etc. e tal, e se contém com esse tipo de afeto. Então, a construção da persona, eu creio que parte desse lugar também, da necessidade de tornar uma vida tão interessante a ponto de todos os holofotes estarem voltados para ela. E aí isso vai criando na nossa, vou colocar assim, na nossa geração, uma dificuldade de assimilar quem é quem.
porque a vida não é tão interessante assim. Minha vida não é tão legal assim, quanto do blogueiro, quanto da blogueira, quanto do cara que viaja e etc. Que, inclusive, ele faz um recorte do recorte e posta lá. Então, boa parte do que nós estamos vivendo hoje como a criação da persona, eu acredito que parte desse lugar também. Sim, e a persona não verdadeira, como a Cris colocou, né? Ela é apática. Ela não é humana, então ela não tem o privilégio dos sentidos. E é interessante porque as redes sociais, pela velocidade da informação, então eu me lembro quando os stories foram limitados lá a 15 segundos, todo mundo achava ruim, falava, não dá para falar nada 15 segundos. Hoje eu quero ver um que chega no final. As redes sociais que mais cresce é o TikTok, é 10 segundos. 10 segundos. Então, quem é que consegue chegar no fim? Sabe o que eu percebo, Tom? Isso está trazendo para nós assim, uma apatia tão gigantesca e, de fato, tão grotesca. Porque Jesus, quando olha para a multidão, ele fica aflito. E quando ele olha para a cidade, ele chora. Porque ele tem tempo de olhar, né? Ele olha, ele fica aflito, ele se compadece. Parece que a velocidade das redes sociais e desse consumo agressivo está fazendo com que a gente não tenha mais o privilégio da empatia. No sentido de que é igual aquele cara que conta piada no velório. Você fala para ele, não é hora de contar piada, né? Agora é hora de chorar. E a Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas. Então tem hora que a gente ri, tem hora que a gente chora, mas de um stories para o outro é uma tragédia e uma grande alegria. E a gente já nem dá conta mais de se compadecer com a tragédia e nem se alegrar com a alegria. Então tudo é a mesma coisa. Parece que é um robô analisando uma quantidade agressiva de informações e a gente já não mais consegue. E isso saiu da tela e entrou em nós, ao ponto de que quando alguém fala, mesmo sendo um humano para o outro humano, a gente já não consegue mais conectar com ele. Porque a gente está perdendo essa capacidade. Então, Bitum, Cris, Evandro, como igreja, agora falando do nosso Arraial, como que a gente pode não só pregar, mas falando da gente, como que a gente pode clamar por um resgate desse afeto em Cristo, para poder olhar para uma cidade perversa e chorar, sabe? Para poder olhar para alguém e se compadecer, para poder, como gadareno, fazer uma viagem de uma noite para o encontro de alguém que consideravam um morto, porque estava no lugar dos sepulcros. Essa coisa do Jesus, alguém me tocou. E aí o Pedro, todo mundo te toca. Eu falei, não é assim, eu sou Jesus. Cada pessoa me toca e cada toque é um toque. Não é todo mundo me toca, não. Cada toque para mim é único. Então eu vou ter que parar para conversar com essa mulher. Essa coisa da velocidade, talvez o Jairo nesse texto, né? Eu fico brincando que Jairo falou, não, fui eu, tipo, vamos, a filha tá morrendo, pô. Então assim, é agressivo, Bitum, a velocidade. Não dá mais tempo, a gente está tipo assim, olha, o avião caiu, rapaz, cai. Aí sempre tem alguém para dizer, mas cai todo dia, né? Sabe? Esse alguém não tem uma filha aeromoça, com certeza, e nem deve andar muito, né, de avião. O menino do tráfico, não sei o que lá, mas é assim mesmo, cara, olha também de onde vem. O filho do rico que foi... mas também o pai dá um carro, né? A gente tem resposta para tudo. Sendo que Jesus foi dizer, quem é bem-aventurado? Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os que se compadecem. Bem-aventurados são os que não perderam a empatia, a sensação, o toque, os 5 sentidos. Então fala algo para nós aí, Bitum, da sua... do teor da sua sabedoria. É uma conversa para a gente gastar muito tempo, porque eu acho que não há uma solução, uma receita pronta. Que nem quando você levanta a questão do tempo,
Desde o começo, quando eu cheguei, né, a gente estava falando de relação, etc. A gente vai sair daqui e é difícil você marcar, tirar um tempo, porque a vida é muito corrida, ela é dinâmica, todo mundo tem, saindo daqui, deve ter algum compromisso à noite, amanhã tem igreja, e na segunda-feira você já entra na máquina de tritura e vai em frente. Não adianta dizer, não, irmão, amanhã eu te vejo, vamos passar um dia juntos. Cada vez mais difícil, cada vez mais complexo. Mas nós temos que, de alguma maneira, primeiro diagnosticar, né? Os sãos não precisam de médico, os doentes precisam. Então a gente olhar e dizer, olha, a nossa sociedade nos adoeceu. O nosso tempo, o nosso momento, ele está adoecido e isso entrou dentro da gente. Tanto que há muito tempo nós temos disque oração, drive-thru de oração, eu levanto a mão pelo rádio, ou pela TV, ou pelas redes e oro, tal. Eu vou usando a máquina e vou entrando na máquina. E eu não me percebo, eu preciso perceber que eu estou assim. É como eu falar, não, nós temos um tempo, você diz, então vou marcar assim, e só o ano que vem que eu tô. Cara, mas você está falando comigo com o tempo aqui, eu vou abrir minha agenda. Não tenho tempo. Que é o coelhinho da Alice no País das Maravilhas. Está com um relógio desse tamanho e eu estou atrasado. Você diz, por que você está atrasado? Porque eu estou atrasado, que é a característica do homem moderno. Lewis Carroll, ele está pensando no homem moderno. O homem moderno que agora o tempo dele não é mais o tempo dele. O tempo dele é o tempo da máquina. O tempo, antes da modernidade, é o tempo da natureza. Então, se choveu, eu não saio de casa, eu tenho que esperar a plantação. E a Bíblia é o mundo agropastoril. E nós estamos na cidade, como você falou, nós estamos na cidade no tempo da indústria, né? Que é a sociedade moderna, ou a sociedade industrial. É um outro tempo, é um tempo cronometrado. Tanto que você percebe, aí por isso que eu digo que a minha leitura é um pouco macro, quando Moisés chega para Faraó e diz para que deixe o meu povo ir, assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que celebre uma festa no deserto. A reação, a estratégia faraônica é a seguinte: esse povo está com muito tempo ocioso. Agora eles vão construir a mesma quantidade de tijolos, só que com palha. Qual que é a estratégia satânica para oprimir o povo de Deus? Mais trabalho. Você tem que ter mais trabalho. Por quê? Que povo doido é esse que quer celebrar, que quer sentar na mesa, que quer festejar? Isso é falta do que fazer, isso é vagabundagem. E com vagabundo só tem uma solução: mais trabalho. E isso é uma estratégia satânica faraônica, onde desde lá do século XVII, XVIII, colocando esse elemento sagrado no trabalho. Colocando no trabalho uma sacralidade. E nós empenhamos isso, e cada vez mais hoje você trabalha 6 horas, 8, 10, aí você faz, se sobrou um tempo você faz Uber, e se tiver mais um tempo você trabalha. Tanto que nós vamos para a igreja, aí a pessoa diz, você está indo para a igreja? Hoje eu trabalho. Não, mas você não vai cultuar? Não, mas eu estou na escala. Escala? Eu tenho uma escala. Ele vai, coloca o crachá e alguns tem o bate o ponto, porque hoje eu vou... Não, você vai se cultuar. Você vai celebrar. Então nós perdemos algumas coisas. Por isso que eu falei, é muito complexo. Essa celebração, e nós colocamos o nosso mundo inteiro em cima disso. Pra gente só é valorizado quando trabalha. Tanto que, se tiver alguém andando nas ruas de São Paulo e algum policial parado, a primeira coisa que ele fala, ele diz, eu sou trabalhador. Você diz, mas por que você está falando que é trabalhador? Eu não perguntei só para... Eu sou trabalhador. Por que ele diz que é trabalhador? Porque quando trabalha, ele não é vagabundo. Agora, eu não posso dizer assim, olha, não, eu sou cidadão. Como cidadão, eu tenho direitos. Então, o senhor vai me dar uma batida policial, eu gostaria de saber por quê. Eu sou um cidadão brasileiro. Não. Porque nós valorizamos tanto essa questão do trabalho. E um pastor que trabalha 14 horas por dia, o povo chega e diz, meu pastor é que é pastor. Rapaz, meu pastor trabalha de 14 a 16, e isso é que dá gosto de ter um pastor assim. Agora, um pastor que diz de manhã, eu não atendo telefone. Por quê? Eu vou orar e ler a Bíblia. Pô, pastor, assim é fácil até, eu queria ser pastor. O senhor vai ficar orando e lendo e a gente trabalhando?
Ser pastor, nós não contratamos um pastor para ficar lendo a Bíblia, orando. Nós queremos um pastor que chega junto, que tem que gravar, tem que ir no estúdio, tem que pôr nas redes sociais, ele faz culto de manhã, ele faz à noite, ele dá estudo bíblico, ele visita. Isso que é pastor. Agora, pastor que fica lá de joelho, aleluia, glória, o que é? Zen budismo? Virou o quê? O senhor vai para o mosteiro? Quem ensinou isso para gente? Quem colocou essa mentalidade? E aí isso aperta tudo e todos, e aí nós não deixamos mais. Tanto que na Idade Média, o tempo ocioso era que era valorizado. O ócio era valorizado. Não o trabalho, mas aquele que fica em tempo com Deus, gastando tempo com Deus, celebrando a Deus. E nós, como estamos no mundo do trabalho, na sociedade moderna, nós invertemos os polos. Então, o pastor que gaste hoje, como Jonathan Edwards, que gastava 13 horas lendo a Bíblia e orando, quem que é um pastor desse na igreja? Mas só quando ele sobe no púlpito e prega pecadores na mão de um Deus irado e todo mundo sente a presença de Deus. Aliás, proposições, me lembrei que estava no primeiro bloco, a mesa dos pães da proposição. Que proposição é presença, a mesa da presença. E quando você tinha lá 12 nacos de pão, e aquela proposição ou presença, lerem, me parece no hebraico, você vai distribuindo. Distribui o pão. Que pão? Que foi feito no sábado, do descanso. Então, se a gente entrasse no Shabat aqui, pedisse para levantar a mão quem pratica o tempo de descanso no domingo, porque a igreja foi assim que nós saímos no sábado e entramos no domingo. A igreja entendeu que a ressurreição era mais importante do que o Shabat. Bom, mas nós preservamos isso. Qual dia que nós descansamos? O Eugene Peterson fala isso, no Pastor Segundo o Coração de Deus. Ele diz, qual é o tempo do seu Shabat? Ele diz, olha, tem um tempo que eu e minha esposa descansamos, estamos na proposição. Nós estamos na proposição do Shabat, onde nós paramos na presença de Deus. Agora, você imagina, você liga para um pastor no sábado ou na segunda, e ele diz, olha, eu estou no tempo das proposições, agora é o meu Shabat. Como assim, pastor? Hoje eu estou na presença de Deus. Rapaz, como mudaram, como essa geração é diferente. O que está acontecendo com a igreja? Onde nós vamos parar? Um pastor que tira um tempo para praticar o Shabat, o descanso, o shalom, a paz, ficar na presença de Deus um dia inteiro. Eu trabalho de segunda a segunda. E eu fico pensando, essas coisas nós precisamos primeiro, que você está, quais são as saídas? O primeiro nós precisamos entender isso, tomar ciência disso. O mundo entrou dentro da igreja e nós não percebemos. E nós começamos a legitimar e valorizar aquilo que era mundano. E começamos a valorizar aquilo que, como o mundo do trabalho, o cara tem que trabalhar. Tanto que ele vai para a igreja, bate o ponto, põe o crachá e dá o expediente, porque ele entrou numa escala. Então você diz, nós temos consciência disso? Bom, a partir daí a gente pode sentar e dizer, quais são os rumos? Eu acho, e termino, que essa proposição tua, das proposições, eu acho que é um caminho. É o caminho que a gente para, e talvez alguns estejam agoniados que tem que fazer isso. Um pastor que estava aqui, não vou citar o nome, mas estava saindo para fazer um casamento. Eu assim, achei absurdo, você acredita, Daniel? O cara ia fazer um casamento, eu falei, não é possível. Esse cara está em pecado, mas tudo bem, eu vou perdoar porque é amigo. Mas, de alguma maneira, a gente conseguir tirar um tempo junto. Eu estou brincando com o Daniel, tá? Não, você vai falar de quem ele está falando, é fofoca de quem? Depois eu quero saber, põe aí no... Mas, na rede. Mas a ideia é essa, eu acho que aqui é uma saída. Se é a melhor do mundo, se é mediana, eu não sei. Mas é alguém que está ali agonizando e diz, eu estou propondo alguma coisa. Eu achei oportuno proposições. Que é o pão, é a presença. Então estamos repartindo a presença de Deus na presença e repartindo o pão, o alimento. Dizendo, é hora de fazer o pão, porque ela não sabe o que era feito, todo sábado. Então nesse Shabat, proposições. O pão está correndo de mesa em mesa. Em que lugar? Era no altar.
Era no lugar santo. Nem no Santíssimo, nem no átrio, mas no lugar santo. Estava a mesa da proposição. O pão é feito, o pão é repartido e nós vamos sair daqui alimentados. É uma saída. Então sinta, como diria o tio Ben, grandes poderes, grandes responsabilidades. A tia May depois falou o que o tio Ben falou, então é verdade. Então, se você está aqui, grandes responsabilidades. Quem não sabe, o tio Ben é o tio do Homem-Aranha. Então, grandes responsabilidades, grandes poderes, grandes responsabilidades. Se você está aqui, você tem uma responsabilidade. Ninguém mandou você vir. E eu ainda paguei para vir. Quer dizer, os caras armaram para mim. Armadilha de Deus. Não, mas se você está aqui, ouviu e está ouvindo, agora você tem responsabilidade do que você faz com isso, como você percebe isso e para onde você vai direcionar a sua vida. Em primeiro lugar. E depois do rebanho, dos irmãos, dos amigos, dos parentes, para onde que você vai colocar isso tudo. Porque eu não acredito que Deus veio aqui só para te alimentar, engordar e dizer eu gosto de filho gordo que fica na cama o dia inteiro, mas para que você atue. O Paulo falou isso aqui, né, de ação. Ele falou aquela de proposição, disposição. Ele falou, foi tanta ação que eu me perdi. Mas eu lembro, Paulo, eu lembro de parte da lição de casa, que era ação. De tudo aquilo eu guardei, ação. Ou seja, na proposição, ação, para ter disposição da indigestão. Não, indigestão não estava, alguma coisa assim. Pronto. Amém. Amém. Empolgado, hein? Amém. Não, e quem quiser aceitar, pode vir aqui à frente que eu vou orar agora. Pode vir aqui à frente, uma Obrigado. música pra gente. A gente vai fechando esse bloco, né? E depois a gente conversa mais, vai ter mais momentos de mesa. E a questão não é ficar criticando e pontuando, como o Evandro colocou, mas é a gente achar caminhos, né? É aquela coisa, né? É o santo que santifica o impuro, né? E não o contrário, né? Então que a gente consiga em Jesus ressignificar os nossos jovens, não só os jovens, porque eu vou te dizer também, depois que o celular chegou na mão da minha avó, da minha mãe, das minhas tias, o negócio tá difícil. Minha mãe, antes de eu postar, ela comenta, compartilha e curte. Eu nem postei, nem carregou ainda, ela já mandou para todo mundo. Então essa vida em rede, que isso não nos tire o afeto, que você possa tocar em alguém aí, olhar no coração, e olhar nos olhos dessa pessoa e poder dizer, como o Bitum colocou, eu tenho uma responsabilidade com a minha geração, né? Davi serviu a sua geração e morreu. Então a gente vai ter um momento de mais uma canção. Agradeço a Cris por ter de última hora. Antes só para deixar uma palavra que está aqui no meu coração. Lá em Hebreus fala, né? Não façam como alguns fazem, que deixam de se encontrar, né? A palavra em alguns está reunir. Não faça como costumes de alguns, mas se encorajem e se encontrem, né? No nosso entendimento aqui não há reunião, não há programação, mas o encontro. E eu acho que esse é o nosso desafio, né? Que toda rede social seja só mais um intermediário para nos fazer nos encontrar, né? Para nos encorajar a nos encontrar na mesa, no compartilhar do pão, da presença de Deus nas nossas vidas. Porque o nosso maior adoecimento espiritual é a solidão e não consumar o amor de Deus nas nossas relações. Amém. Obrigado. Quer falar mais coisa? Tiago 1,19, eu acredito que nunca fez tanto sentido para nós quanto agora, no sentido do campo redes sociais, que diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Quando nós olhamos para o universo da internet, a gente acaba vendo as pessoas perdendo a afeição porque tem discutido muito mais a ideia do que a disposição de se achegar, de conhecer o outro, de entender que do outro lado existe uma pessoa, um irmão, enfim, existe uma história. Então, eu creio que esse versículo de Tiago nunca fez tanto sentido para nós do que para dentro do contexto do qual nós estamos vivendo.
Sejamos tardios para irar, prontos para ouvir e utilizando as redes sociais de forma sábia, que sim, há muita coisa proveitosa ali, sem dúvida. E que nós possamos estar lá dentro para redimir esse lugar. Amém. Amém. Obrigado.